Contos de Amestralha. A ascensão de Kusala. Solução. Ao longo da noite Kusala ficou horas acordada com os olhos abertos e passou o tempo olhando a lua no céu iluminando a noite nevada do lado de fora. Em meio à densa nuvem de pensamentos em sua cabeça Kusala acabou adormecendo. Quando acordou, Kusala se levantou lentamente de sua cama aconchegante e caminhou devagar até o banheiro onde fez suas necessidades matinais. Quando retornou para a janela, ainda sonolenta, viu o comércio da rua abaixo se preparando para um novo dia. Kusala se lembrou de quando saía com sua mãe e irmãs para ir aos mercados em sua infância. Kusala ficou sentimental ao lembrar de tempos mais simples de sua vida. No entanto, em meio sua observação Kusala teve uma ideia, a ideia que resolveria o problema de sua irmã sem deixar qualquer ponta solta. Durante o horário de almoço, Kusala apareceu para visitar a casa da família Yavurin. Ela foi recebida na porta da residência por Kodajak. Este a convidou para entrar e ao chegar na sala Kusala encontrou toda a família reunida. Na sala estavam os dois irmãos, Kodajak e Kapil, com suas esposas, Denitis e Marvia, o filho de Denitis, o pequeno Leco, os pais de Kodajak e Kapil de nomes Roko Yavurin e Obrada Yavurin. Também estava a irmã, Sankhya Karazi, com seu esposo, Yalon Karazi, e seus filhos, e um tio de nome Vazen Yavurin, irmão de Roko Yavurin, o patriarca da família. Kusala saudou a todos e pediu educadamente para que prestassem atenção ao que ela tinha para dizer, pois ela iria oferecer uma proposta tentadora para a família, especialmente para Kapil. Todos se olharam com curiosidade e eventualmente ficaram atentos ao que Kusala estava para dizer. Kusala começou dizendo de forma muito clara que ela e todos presentes sabiam que o casamento entre Kapil e Marvia era um erro, assim como seria se ela própria tivesse casado com Kapil, e que isto não deixava nenhum dos lados felizes. Kusala mencionou que Kapil, além de ter uma esposa que não o ama, também possuía uma esposa que era incapaz de lhe dar filhos, uma esposa que desperdiçou a única chance que teve de dar um descendente à sua linhagem na família Yavurin, que negou ao seu esposo sua oportunidade de ter um legado. Todos olharam para Marvia com um olhar de concordância, demonstrando com expressões em seus rostos que não gostavam do fato de Marvia não ter dado um filho sequer para Kapil em anos de casamento. Denitis especialmente olhava para Marvia com rancor e Marvia olhava para ela de volta, claramente irritada com os olhares insinuantes que jogavam para cima dela. Kusala então argumentou, que como Joen, seu pai, havia prometido 2 esposas para a família Yavurin, e uma delas desertou, ele apenas ofereceu Marvia para a família como meio de compensar pela deserção de sua outra filha. Agora, no entanto, esta filha que desertou, que era aquela que possuía a responsabilidade original de se casar com Kapil, esta filha iria compensar seu noivo abandonado pela esposa que não lhe servia e pela família que ele ainda não tinha. Todos exibiram olhares curiosos em sua direção e Kusala fez a proposta que havia ido fazer. Kusala então disse olhando diretamente nos olhos de Kapil, Kapil Yavurin, eu lhe ofereço valor equivalente a 30 moedas de ouro para que anule o casamento com minha irmã. Todos ficam com olhos arregalados ao ouvir a oferta. Kapil se levantou da mesa e questionou Kusala, pedindo para ela falar novamente sua oferta. Kusala o fez, e explicou dizendo que com o dinheiro ele poderia começar uma nova família, com uma esposa fértil e com dinheiro o suficiente para ter sua própria casa. Kapil refletiu por alguns instantes enquanto todos resmungavam pela sala. Kapil se aproximou de Kusala e disse, não. Kusala gelou de ódio por um instante. A mãe de Kapil se manifestou criticando seu filho por não aceitar a proposta. Kapil, no entanto, a ignorou e continuou a dizer, no entanto, eu aceito sua proposta se você conseguir 50 moedas de ouro. Kusala ficou relutante por alguns instantes e olhou para sua irmã Marvia que implorava com os olhos para que sua irmã aceitasse a condição de Kapil. Kusala suspirou profundamente enquanto tentava controlar sua raiva e aceitou o trato. Kusala mencionou para Kapil que não possuía o dinheiro no momento, mas que ela retornaria em breve com a quantia. Kapil disse para Kusala que esperaria seu retorno.
Kusala retornou para o hotel onde ela pensou onde arranjaria as 20 moedas de ouro restantes. Ela cogitou em vender seus livros, mas apenas os livros não lhe renderia tantas moedas de ouro. Ela cogitou então roubar alguns livros da biblioteca da Escola de Arqueologia de Turgu para vender, mas optou por descartar esta opção, pois seria um desrespeito com a ciência que ela tanto amava e uma tremenda quebra de confiança com todos que confiavam em seu trabalho. De repente Kusala lembrou de Sansu, que era sobrinho de um homem rico. Sansu, que agora estava casado com uma mulher nobre de Zarus, poderia arranjar 20 moedas de ouro para ela. Kusala se encheu de esperança ao perceber que havia uma maneira de resolver a situação. No dia seguinte Kusala se despediu de sua família e de suas irmãs. Marvia perguntou se sua irmã tinha como conseguir a quantia para cumprir o acordo. Kusala explicou que sim, que ela conhecia alguém que poderia ajudar. Marvia ficou obviamente esperançosa e se despediu sorrindo de sua irmã após a dar um forte abraço, e então a deixou para seguir viagem para Zarus. A viagem até a cidade de Zarus foi longa e durou vários dias. Devido ao clima de inverno, os cavalos que carregavam a carruagem demoravam muito apenas para cobrir um pequeno trajeto. Muitos acidentes aconteciam na estrada e muitos bandidos aproveitavam a fragilidade dos viajantes para realizar saques e sequestros, deixando assim os cocheiros ainda mais cautelosos que o normal, o que fazia a viagem demorar ainda mais entre paradas estratégicas e desvios. Após uma longa jornada de mais de 600 milhas, a carruagem chegou na cidade de Nilashie, que fica na rota para a cidade de Zarus. Felizmente a carruagem em que Kusala estava conseguiu evitar ser saqueada durante todo o trajeto. Kusala assim que chegou na cidade procurou um hotel para ficar, onde se banhou e dormiu profundamente, e depois atualizou seu diário contando brevemente sobre sua jornada. Após passar 2 dias na cidade aproveitando o conforto de um teto, Kusala decidiu seguir com sua viagem até Zarus. Ela encontrou uma carruagem para levá-la pela estrada até a cidade e assim continuou sua viagem até a terra onde Sansu estava. A rota rio acima foi lenta e difícil, pois no meio do caminho uma grande nevasca impediu que a carruagem se movesse por mais de um dia inteiro. Felizmente para Kusala e os demais passageiros, nada de trágico aconteceu durante o período e todos puderam seguir caminho até Zarus. Conforme Kusala foi se aproximando da cidade, ela começou a enxergar a Torre Negra de Zarus. Assim como Sansu havia descrito anos antes, a Torre de Zarus era uma torre alta de mais de 300 pés de altura, feita de pedra escura e possuindo uma arquitetura robusta e angular que servia para mostrar a dominância da cidade na região. A cidade era protegida por uma grossa muralha não muito alta, mas que possuía muitos vigias. A carruagem entrou com facilidade na cidade após uma pequena revista. Kusala adentrou a cidade e percebeu como a Torre Negra de Zarus era ainda mais imponente vista de perto. Kusala passou sua primeira noite em um hotel e foi à procura de Sansu no dia seguinte. Ela teve que pedir ajuda para navegar pela cidade até encontrar a mansão da família Lembatu, família esta da qual a mãe de Sansu fazia parte, e era também a família da qual seu tio, Nilvu Lembatu, era o patriarca. A mansão era cercada por um muro com muitas grades, o terreno era grande e a beleza e grandeza da construção não deixava dúvidas de que aquela era a residência de uma família muito rica. Kusala se comunicou com um dos porteiros e solicitou uma conversa com Sansu Nishimaruvi, dizendo que ela era conhecida dele da cidade de Turgu. Uma vez dentro da propriedade, Kusala foi levada até o salão principal da residência onde ela acabou encontrando uma mulher muito bem vestida. Esta mulher se apresentou como Shinsa Kagoma Lembatu, e questionou Kusala por querer conversar com Sansu, que era seu marido. Kusala sentiu que Shinsa estava desconfortável com sua presença e Kusala explicou que ambos se conheciam do tempo em que Sansu estudou em Turgu e que ela estava em Zarus para solicitar uma ajuda de Sansu. Shinsa perguntou o que Kusala queria pedir de Sansu, mas Kusala insistiu em falar apenas com Sansu, o que deixou Shinsa levemente irritada.
Sansu eventualmente apareceu no salão e saudou Kusala com um grande sorriso e um grande abraço. Sansu convidou Kusala para comer algo e conversarem em uma das salas da grande mansão. Kusala tentou recusar, mas Sansu insistiu, tornando assim difícil para Kusala recusar. Sansu conversou com Kusala sobre coisas cotidianas, fazendo perguntas básicas sobre o trabalho e a escola. Kusala respondeu educadamente enquanto vislumbrava o luxo em que seu amigo estava vivendo, e tudo enquanto Shinsa se mantinha próxima e de olhos bem abertos. Após alguns minutos de conversa cotidiana, Sansu perguntou então para sua amiga o porquê da visita repentina e Kusala insistiu para conversar a sós com Sansu. Este, entendendo a mensagem, então conversou com Shinsa para que ela os deixassem sozinhos por alguns minutos, o que deixou Shinsa inquieta. Após muito insistir, Sansu conseguiu convencer sua esposa Shinsa a sair da sala e fechou as portas para dar privacidade à sua conversa com Kusala. Kusala explicou sua situação para Sansu, contando da proposta que fez de conceder 50 moedas de ouro para Kapil para que ele anulasse o casamento com Marvia. Ela contou que ao longo dos anos ela conseguiu juntar o equivalente a 32 moedas de ouro em seu cofre pessoal, mas que ainda necessitava mais dinheiro para cobrir o trato e não ficar sem dinheiro para pagar suas despesas. Assim ela pediu que Sansu lhe emprestasse 20 moedas de ouro, para que ela pudesse conseguir a liberdade de sua irmã. Sansu confortou sua amiga e disse que lhe daria as 20 moedas sem que ela precisasse pagar. Kusala tentou negar dizendo que ela deveria compensá-lo, mas Sansu deixou bem claro que sua família tinha dinheiro o suficiente para não sentir falta de 20 moedas de ouro. Kusala lacrimejou ao escutar a notícia e Sansu se retirou por alguns instantes para falar com um dos servos da casa. Quando retornou ele confortou Kusala mais uma vez. Kusala agradeceu e começou a perguntar como estava sua nova vida. Sansu explicou que agora ele não era mais Sansu Nishimaruvi, que era o sobrenome de seu pai, agora ele era Sansu Lembato, assim como sua mãe. Ele contou que para honrar a família de seu tio ele teve que abandonar o nome de seu pai para se casar e passar o legado da família Lembato para frente. Sua esposa, Shinsa, era a segunda filha da terceira família mais rica da cidade de Claukba, a família Kagoma, e que o casamento entre ambos foi organizado para formar uma aliança comercial que deixaria as duas famílias ainda mais ricas. Kusala perguntou se Sansu ainda estava estudando arqueologia e Sansu confessou que sim, mas não como fazia antes, pois ele já tinha uma filha e tinha que passar tempo com ela. Kusala se lembrou deste detalhe e pediu para ver a criança. Ela se recordou que Sansu havia lhe escrito uma carta na época em que a criança nasceu, mas ela acabou esquecendo deste detalhe durante a viagem por estar muito preocupada com sua irmã. Sansu a chamou para o quarto de Nisa, sua filha, e Kusala conheceu a garota. Nisa já estava com 2 anos e era extremamente parecida com a mãe. Kusala ficou encantada com a menina. Kusala conta em seu diário que quando viu a filha de Sansu, sentiu uma estranha sensação, como se todos os seus conhecidos tivessem dado um passo em suas vidas que ela ainda não havia dado, algo que a fez se sentir atrás, algo que a incomodou. Sansu mencionou que algumas vezes quando olhava para Nisa, fantasiava que ela era filha de Kusala e não de Shinsa. Kusala o repreendeu por isto, mas Sansu explicou que não possuía sentimentos fortes por Shinsa e que em todos os anos que se passaram ainda pensava em Kusala. Kusala se sentiu lisonjeada por saber que Sansu ainda pensava nela, mas ficou também desconfortável por estar sendo levemente cortejada por um homem casado. Um dos servos bateu na porta dizendo que os preparativos que Sansu havia solicitado estavam prontos. Sansu levou Kusala de volta para o salão. Seu servo lhe deu uma caixa preta e preenchida. Sansu abriu a pequena caixa e observou seu conteúdo e então a entregou nas mãos de Kusala. Kusala agradeceu pelas 20 moedas, no entanto Sansu especificou haverem 30 moedas no total dentro da caixa. Kusala questionou seu amigo mas Sansu insistiu que não era um problema para ele, que Kusala merecia aquele presente para poder cuidar de si e de sua irmã pelos anos que viriam.
Kusala acabou por aceitar o presente e deu um abraço de agradecimento e despedida em Sansu. Este por sua vez tentou insistir que Kusala ficasse para almoçar com sua família, mas Kusala insistiu que não poderia perder tempo, pois ainda teria que ir em Turgu para buscar suas economias. Sansu tentou argumentar que daria mais dinheiro para ela, mas Kusala o silenciou dizendo que ele já havia feito o suficiente. Sansu aceita o argumento de Kusala e a deixa ir após uma calorosa despedida. Kusala então voltou ao hotel onde contou as moedas, e percebeu que haviam 30 moedas de ouro assim como Sansu havia lhe dito. Kusala percebeu a peculiar situação em que se encontrava, a situação de que em apenas uma pequena caixa havia uma pequena fortuna, fortuna esta que Sansu não hesitou em conceder para ela, pois sua família possuía muito mais, deixando bem claro para Kusala a grande diferença entre pessoas ricas e pessoas comuns. No dia seguinte Kusala seguiu em uma viagem para Turgu a fim de buscar o resto da quantia que estava em sua residência na cidade. A viagem de volta se provou mais rápida e fácil já que em alguns lugares a neve já não estava mais caindo e em outros estava caindo muito levemente. Após vários dias de viagem Kusala chegou em Turgu e foi até a escola de arqueologia de Turgu justificar sua ausência, pois seu período de férias já havia encerrado. Ela comunicou que teve problemas familiares em sua viagem e que precisaria de mais tempo. Ela se ofereceu para pagar para que não a demitissem de seu trabalho, mas após anos de dedicação e de grande amizade com todos na escola, os diretores decidiram estender o período de férias de Kusala por mais algumas semanas para ela resolver suas pendências. Kusala agradeceu e foi até sua casa para coletar o resto da quantia que precisava para libertar sua irmã. Ela refez a viagem até Rokalon, tomando o máximo de cuidado possível para proteger sua caixa com um total de 50 moedas de ouro. Kusala chegou em Rokalon a salvo e não tardou a ir até a casa da família Yavurin. Marvia a recebeu com um forte abraço e coincidentemente Join estava no local visitando suas filhas e seu neto. Join não disse uma palavra sequer para sua filha quando a viu novamente. Denitis a saúde e Kusala pediu para sua irmã que reunisse todos os membros da família na sala, para assim ela poder cumprir sua parte no acordo na frente de todos. Após alguns minutos todos se reuniram na mesma sala onde Kusala fez a proposta, todos exceto o tio de Kodajak e Kapil estavam presentes. Todos estavam com intensos olhares de curiosidade para saber se Kusala havia trago a quantia que prometeu. Kapil era quem menos parecia ansioso ao ver Kusala. Por outro lado, Marvia a recebeu com um forte abraço e viu nos olhos de sua irmã que logo estaria livre daquele tormento. Kusala anunciou diante de todos: como vocês todos já sabem, eu fiz um acordo com Kapil semanas atrás, acordo este em que eu disse que se eu lhe desse uma quantia equivalente a 50 moedas de ouro, ele anularia o casamento com Marvia. Eu tomei meu tempo, mas aqui estou para cumprir minha parte no acordo. Kusala então pegou sua caixa preta e a abriu e então a virou na mesa assim despejando 50 moedas de ouro em cima da mesma. Resmungos começaram a ressoar pela sala. Kapil aparentou estar feliz e irritado ao mesmo instante. Marvia sorriu com um brilho nos olhos. Join continuou calado e outros membros da família Yavurin apenas sorriram ao ver a grande quantia em dinheiro, especialmente Obrada Yavurin, a mãe de Kapil. Join se manifestou com um óbvio tom de irritação: como foi que você conseguiu tanto dinheiro assim? Uma quantia como esta não se arranja em algumas semanas. Kusala apenas respondeu dizendo que trabalhou para conseguir uma parte e a outra conseguiu de um conhecido que lhe emprestou a quantia. Join a questionou perguntando quem era o tal conhecido. Kusala disse que a identidade de seu conhecido não era relevante para o assunto. Join contestou e perguntou novamente, insinuando que Kusala teria feito algo imoral para conseguir o dinheiro. Denitis tentou convencer seu pai de que Kusala não havia feito algo de errado e Join disse: desta aí eu não duvido nada, alguém que desonrou a própria família é capaz de fazer de tudo. Quem me garante que ela não roubou este dinheiro de alguém ou que se prostituiu para conseguir isto?
Kuzala ficou intensamente irritada e começou a discutir com seu pai e logo a sala inteira se encheu de gritaria e insultos. Capil gritou mais alto que todos e mandou todos se calarem. Ele disse que Kuzala havia honrado o acordo com ele e que ele é quem deveria aceitar ou não o dinheiro. Capil olhou diretamente nos olhos de Kuzala e perguntou se o dinheiro era limpo. Kuzala respondeu um frio e direto sim. Ao olhar fixamente nos olhos de Capil, que após alguns instantes disse, ainda olhando fixamente para Kuzala, eu acredito. Eu aceito o dinheiro, e vou hoje mesmo cumprir minha parte no acordo. Todos na sala voltaram a sussurrar, exceto Marvia, que lentamente se levantou e correu para novamente abraçar fortemente sua irmã Kuzala enquanto a agradeceu por tê-la libertado. No mesmo dia, Capil, junto com Marvia e os pais e mães de cada membro do casal foram até o fórum de Rokalon pedir pela anulação do casamento. O processo de anulação levou 2 dias para ser oficializado, dias que passaram de forma muito lenta para todos os envolvidos. Marvia arrumou seus pertences em 2 grandes malas enquanto aguardava a conclusão do acordo. Neste meio tempo ela conversou com Capil sobre a vida nova que aguardava ambos. Apesar dos anos tensos que os dois passaram juntos, na última noite de casados os dois conversaram como bons amigos e dormiram na mesma cama pela primeira vez sem que um tivesse ressentimento pelo outro, e quando aconteceu o processo de anulação do casamento ser oficialmente anulado, Marvia correu para seu quarto para pegar suas pesadas malas e foi para o hotel com sua irmã. As duas passaram a noite no hotel conversando sobre o passado, o presente e o futuro, ambas sorrindo e felizes. Marvia principalmente, estava intensamente aliviada por estar livre de Capil, dos Yavurim e de seu pai Joen, que claramente era quem mais estava irritado com a situação, já que Capil estava aos poucos aceitando a situação e os Yavurim estavam muito felizes com a anulação do casamento, pois nenhum deles gostava de Marvia. No dia seguinte as duas foram para os portões de Rokalon para irem embora da cidade. Capil, junto com Denitis, Kodajak, Marvolia, Jarkil, Evisga e até mesmo Joen, foram até o local para se despedirem. Capil conversou com Marvia, esclarecendo que apesar de o casamento deles não ter dado certo, ele não guardava rancor dela e que iria aceitar que ela não gostava daquela vida. Marvia confessou que também não odiava Capil, mas que odiava viver aquela vida, uma vida que ela não tinha escolhido, e que agora ambos poderiam recomeçar pois ainda tinham tempo. Marvia desejou que Capil encontrasse alguém que realmente quisesse ficar com ele e construir a família que ele tanto queria, e Capil desejou que Marvia junto com Kuzala conseguisse viver a vida que queriam e que caso se vissem novamente que fariam como bons amigos que superaram um grande período de dificuldade. Kodajak e Denitis se despediram desejando boa sorte para Marvia em sua nova vida em Turgo. Jarkil e Evisga fazem o mesmo e então Marvolia, a mãe das duas, se despediu derramando um rio de lágrimas enquanto pediu que ambas enviassem cartas contando sobre suas vidas em Turgo e que voltassem ao menos uma vez por ano para visitá-la. Ambas prometeram tentar. Quando chegou a vez de Joen, o relutante pai se aproximou a passos curtos e quando teve coragem de olhar nos olhos das filhas, ambas podiam ver que ele estava quase chorando. Joen disse, eu sei que nós não temos muito amor entre nós, eu sinceramente não entendo o porquê de vocês duas serem como são, e acho que jamais irei entender. Mesmo assim quero que saibam que eu apenas fiz o que eu acreditei ser o melhor para vocês. Mesmo sabendo que não queriam, pensei que eram apenas garotas jovens que não sabiam nada da vida e que com o tempo iriam perceber que casar e ter sua família era a coisa certa a se fazer, e iriam me dar razão. Isto não aconteceu, e eu espero que vocês não cheguem ao ponto da vida de vocês em que se arrependerão de não terem seguido por este caminho. Kuzala respondeu um frio, não iremos. E mesmo se fizermos, nós enfrentaremos as consequências, enfrentaremos de cabeça erguida, porque serão nossas consequências, consequências de escolhas que nós fizemos, e não escolhas feitas por outra pessoa, nem mesmo o nosso pai.
Joen ficou em silêncio por alguns instantes enquanto olhava para os lados. Ele quebrou seu silêncio dizendo: está certo, vocês são livres, vivam a vida que quiserem. Eu sei que eu fiz o melhor que pude, mesmo fazendo o errado. Adeus, minhas filhas. Joen se aproximou e abraçou suas duas filhas, um abraço estranho e incomum para os três. Após este singular forte abraço, Joen se afastou e então as duas se movimentam para entrar na carruagem e seguir viagem. Ambas partiram chorando, especialmente Marvia, que possuía sentimentos mistos em relação à sua despedida de sua família e de sua cidade, a única que conheceu em toda a sua vida. Entretanto, Kuzala a confortou dizendo que ficaria mais fácil conforme os dias passassem, e Marvia se recostou em sua irmã durante o início da viagem para a nova etapa de sua vida.